E aí, galera, beleza? Estamos mais uma vez com vocês no Ato Podcast. E nossa intenção de fazer aquela catequese aprofundada, eu vou responder hoje uma pergunta. Qual é ela? Qual é ela? Qual é ela? Mas, padre, para que ir por um santo se eu posso ir direto a Jesus? Afinal de contas, Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Parece até um jargão de essa pergunta que as pessoas decoram e enchem a nossa paciência, para não dizer outra palavra, com essa pergunta, meus irmãos. E, pessoal, às vezes essa pergunta ela já está errada na sua formulação, porque parece que ou você vai aos santos ou você vai a Jesus, como se uma coisa excluísse a outra. Claro que na concepção protestante, uma coisa exclui a outra, mas para nós católicos, não. Para nós católicos é preciso mergulhar na palavra de Deus e verdadeiramente entender a motivação. E o primeiro problema é que se uma coisa exclui a outra, pela própria Bíblia, como é que ficam os anjos? Todo o Antigo Testamento há uma mediação entre Deus e a humanidade através dos anjos. E no Novo Testamento, também, os anjos é uma figura recorrente, inclusive nos Atos dos Apóstolos. Se Jesus é o único caminho, por que aparece um anjo na prisão para Pedro? Por que no livro do Apocalipse fala dos anjos? Ou seja, entre Deus e a humanidade, Jesus se coloca como o único caminho da salvação. Isso é inquestionável, isso é negável. Mas ele não é o único que se coloca como intermediário entre Deus e os homens, porque existem os anjos, isso é bíblico. Então, se as pessoas vierem nos encher com essa pergunta, você também tem que questionar, sim, e na Bíblia fala dos anjos. Como é que os anjos são intermediários entre Deus e a humanidade e os anjos não são Jesus? Inclusive, prestem bem atenção, alguns evangélicos, algumas doutrinas evangélicas, para responder a essa questão dos anjos, colocam os anjos como manifestações de Jesus, o que é um erro teológico e uma má compreensão da teologia patrística. Porque na teologia patrística, para responder essa mediação entre Deus e os homens, eles falam que essa mediação sempre se deu no Verbo de Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que não era Jesus ainda porque não tinha encarnado. Jesus é o Verbo encarnado. É por isso que você vai ver em algumas placas de carro, naqueles adesivos de carro, dizendo eu creio no quarto homem da fornalha, referente ali à passagem de Daniel, que fala que um anjo apareceu na fornalha. Esse quarto homem seria Jesus. Não. Claro que é um anjo. Essa mediação de Deus se deu através do Verbo, isso faz parte do depósito da teologia patrística, mas é um anjo. Compreendem? Então, sim, padre, eu acho que eu estou compreendendo, mas chegue aonde você quer chegar. Então, mostrei primeiro que existia um problema nessa exclusão entre Deus e os santos. Agora, como é que a teologia católica, como é que o ensinamento da igreja verdadeiramente versa sobre isso? Em primeiro lugar, vejamos bem, é preciso compreender que a igreja é o corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Que a igreja, de alguma forma, também é Cristo, não Cristo cabeça. O Cristo cabeça é a causa da salvação. É através dele que a salvação acontece. Porém, é o seu corpo, a igreja, que é um instrumento necessário da salvação. Isso a gente falou também naqueles primeiros ciclos, falando sobre a revelação, sobre a igreja e etc. Então, se a igreja é corpo de Cristo, ela também é Cristo. Então, os membros da igreja, de alguma forma, também são Cristo. Como Santo Agostinho fala, não Cristo captis, mas Christus totus, o Cristo total, composto pela cabeça e pelo seu corpo. Portanto, quando eu vou a um santo, eu não estou indo a algo diferente de Jesus. Eu estou indo a Jesus nos seus membros. Porque, afinal de contas, pela teologia da graça, os santos não são santos porque são seres especiais, não. Eles são o que são porque a graça de Deus agiu nele. O que é a graça de Deus? É a força do Espírito Santo. É a força de Jesus ressuscitado, que age na vida do santo. Por exemplo, quando eu olho para o exemplo de São Francisco, eu não estou ali vendo um homem extraordinário, com grandes poderes. Claro, ele era extraordinário, mas entendam, ele não era por si mesmo, ele era pela graça de Deus. Portanto, quando eu amo o desprendimento em São Francisco, a pobreza de Francisco, eu amo o que a graça de Deus fez naquele homem. Então, eu amo a Cristo naquele homem.
quando eu fico impressionado com a pureza de vida de São Francisco, de São José. Na verdade, é a graça de Deus. Eu estou amando a graça de Deus naquele santo. Portanto, eu amo Jesus na vida naquele santo. Não é um caminho diverso. É claro que, para o protestante, eles concebem a igreja separada de Cristo de alguma forma. Tanto que você pode ir para qualquer igreja, contanto que esteja unida a Cristo. Nós temos uma concepção muito encarnada, por assim dizer, de igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, é Cristo. É por isso que é impossível amar a Cristo para nós sem amar a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ademais, uma outra concepção que é dúbia, né? Ou seja, tem dois caminhos na teologia protestante, é sobre a questão da morte. Algumas teologias protestantes falam que depois da morte a pessoa está descansando, esperando o julgamento definitivo de Cristo. Outras entendem que a pessoa já morreu e a sua alma foi para o céu. Assim é a Igreja Católica também. Portanto, se a pessoa morreu e sua alma foi para o céu, aquela pessoa não está morta. Ela está viva em Deus. E assim como eu posso rezar por você, que estamos vivos, os santos que estão vivos em Deus podem rezar pela gente. Então, existe essas quebras, vamos dizer assim, de compreensão, seja na visão de igreja, seja na visão da escatologia dos finais últimos, que geram essa confusão e essa pergunta. E esta pergunta, volto a dizer, ela é muito viciada. Por que ir a Jesus se eu já posso ir... Ou por que ir ao santo se eu já posso ir direto a Jesus? É uma pergunta que induz a resposta. E, portanto, é uma pergunta viciada. E que não consegue chegar à verdadeira realidade dos fatos. Como eu falei, se essa pergunta estivesse certa, os anjos não dariam para encaixar na nossa compreensão de mediação. E ela estando errada, a verdadeira compreensão, os santos fazem parte do corpo de Cristo. E o que eu amo nos santos não é a personalidade dele somente. O que eu amo no santo é o que a graça de Deus fez naquele homem. E ele está vivo em Deus, porque a sua alma, mesmo ele estando morto, concluiu sua missão terrena e sua glória, está gozando na glória de Deus, e, portanto, pode sim rezar por mim. Portanto, quando eu vou a um santo, eu não impeço o caminho de amar a Jesus. Pelo contrário, eu amo a multiforme graça de Jesus. Vejam só, que beleza, meus irmãos. Um grande abraço e tamo junto.